Se não for pela política, a gente não consegue mudar a mentalidade do povo. Isso. Eu disse para você que eu tenho uma certa dificuldade de entender como você vai conseguir administrar uma cidade-país como São Paulo, num partido que possivelmente não faça uma maioria na Câmara. Você não vai ter maioria na Câmara chegando lá, você vai ter que negociar muito isso. E você disse que você vai abrir, ao invés de 32 administrações regionais, ou seja, subprefeituras, você vai fazer 96, você vai aumentar isso. Né? Eu queria que você explicasse isso, mas antes, como você vai negociar isso dentro da Câmara, com partidos que você mesmo disse, pode até acontecer... Dialogar, né? Pode até acontecer dos partidos de esquerda. Sou a melhor pessoa para o diálogo. A eleição é um momento de guerra. Sim. A gente até parece imbecil, pateta, mas é o jogo da atenção ali. Mas como é que você pode diminuir a quantidade de funcionários públicos, a máquina pública? Você disse que vai diminuir a máquina pública. Não, mas isso é simples demais. Então hoje tem explica 32, pra gente, pra gente entender isso. Hoje tem 32 subprefeituras e tem subprefeitura que é cabide de emprego e tem 7 prédios. Nós vamos fazer 32, vai ter todos os serviços no prédio e nós vamos realocar esses colaboradores. Então não vai ter aumento de colaborador. Por que não vai? Porque tem um aplicativo da prefeitura que não serve para nada, o 56, que a gente vai pôr todos os serviços da prefeitura lá. Nós vamos criar um call center. Esse call center, eu vou tratar você como um cliente de banco premium. O que é isso? Todos os marqueteiros tratam você como um patrão para tomar seu voto no dia 6 e depois você se vira. É o que eles pregam. É assim que funciona a política. É muita grana sua para convencer você de votar em alguém que tem o melhor marqueteiro. Só que depois dessa eleição eu vou provar. Eu sou o único que não tem marqueteiro. De novo, não precisa disso. Precisa falar a verdade e peitar todo mundo até o dia 6. E ver quem tem mais energia para chegar no final. O que eu quero que vocês entendam? Se vocês entenderem meu recado, nós vamos vencer esse negócio no primeiro turno. Ter as 96 significa que tem subprefeitura perto da sua casa. Vai ter o gestor de bairro, que é a inovação também na gestão pública. A cidade de São Paulo tem 28 mil quadras. Nós vamos colocar, isso vai custar 300 milhões de reais. E dentro de 6 meses a gente vai estar toda a cobertura da cidade de São Paulo. Você não vai achar lixo na cidade. Isso é a maior birra que eu tenho aqui com esse prefeito. Andar pela cidade e ver lixo em todos os lugares, tudo jogado. Nós vamos fazer o seguinte, vai ter uma dupla de zeladores. Essa dupla vai cuidar de 10 quadras cada um. Então, nós vamos ter eles vão ter lá um TV elétrico, igual funciona nos Estados Unidos. A gente só tem que copiar o que funciona, não precisa de inventar roda aqui. Só que vai ser inovação porque não tem no Brasil. Quebrou a calçada. Não sei se vocês sabem, 30% dos acidentes que acontecem... Queda em calçada. Queda em calçada. Aí eu vou contratar a empreiteira para arrumar calçada? Não precisa. Imagina o zelador de 10 quadras. Pensa nas 10 quadras. Ele tendo que resolver problemas pequenos de cada coisa, lavar a placa. Tem placa que parece que é da década de 50 e do jeito que ela tá escura. Não lava a placa na cidade de São Paulo. É lixo para todo lado, não tem soluções. Então, por que essas 96? Para a equipe de GCM já ficar próxima ali e as pessoas, a comunidade ter número do GCM, ter o número do zelador, ter o número da comunidade, colocar líderes, levantar na sociedade líderes dessas quadras para ter essas conexões e a gente mandar o orçamento para esses lugares. O orçamento participativo hoje não chega a 10%, eu quero aumentar isso para 20% no próximo mandato. Tendo economia, não tendo companheirada, eu não estou devendo um emprego para ninguém. Sabe por que vocês têm que votar no 28? Vai montar sua equipe do jeito que você quiser. Não, você não está entendendo, não estou devendo emprego para ninguém. Zero. Mas nenhum. E aqui, todos os funcionários públicos, os 10 mil que estão morrendo de preocupação, porque o prefeito está ameaçando, se não ajudar na campanha vai ser demitido, eu não vou demitir ninguém não, eu vou realocar vocês de acordo com a competência de vocês. Nós vamos aumentar a subprefeitura para ter mais atendimento para as pessoas. As pessoas terem segurança que a prefeitura está ali. Agora, finalizando a questão da Câmara, ninguém que ganha tem maioria na Câmara, tem a maioria de loteamento, é diferente. Eu fui o único que anunciou já 3 secretários de 3 partidos diferentes. Marco e Sintra? O Sintra, o Polara, que fez uma revolução na saúde aqui em São Paulo. Eu estou prometendo em 18 semanas acabar com as filas nos exames, zerar. Se eu não conseguir, com o meu time, eu vou dar um cheque na mão da pessoa e ela vai na rede privada e resolve sozinho. 18 semanas. Eles conseguiram em 90, eu tô querendo mudar de 18 semanas para menos, né? Por isso que eu falei do prazo, eu vi você falando 18 Eles semanas. Eles conseguiram em 12. Eu pedi 18 porque tá completamente o caos. 447 mil pessoas na fila de exame.
Queria te fazer uma pergunta, né? Você tenta falar no debate, mas normalmente há um deboche, há um boicote. Eu queria entender qual é a sua ideia do projeto do teleférico, em quanto tempo seria executado e qual é a proposta dele? Eu fui lá no Capão Redondo ontem, a gente parou o Capão ontem. E eu fiquei muito animado. É muita gente fazendo o M, muita gente com a esperança mesmo da gente vencer no primeiro turno. O próprio povo tá falando, vai ser no primeiro turno. Você imagina ali, tem a estação do Capão Redondo embaixo. Você vai para dentro da comunidade, é um subidão absurdo. Então a ideia do teleférico é criar terminais onde essas pessoas interliga esse teleférico na rede, né, numa estação. Isso em comunidades que tem... Só em comunidades. Em comunidades que tem condição de... O teleférico é para duas coisas. Não. Mesmo no... Sim, funciona em Madrid, em Barcelona, em Orlando. É porque assim, as pessoas têm um nível de ignorância em relação a isso por não viajarem. 50% dos brasileiros nunca saíram nem da sua cidade. É pouca gente que conhece o mundo. Isso é uma realidade. É uma realidade. O prefeito, por exemplo, foi me criticar pelo prédio de 1 quilômetro que nós vamos construir, que é um marco na construção, uma disrupção na construção civil. O prédio vai chamar Brasil, imagina o mundo inteiro falando o nome Brasil todo dia, toda hora. É igual quando eu fui em Dubai, eu só fui por causa de um prédio, o maior do mundo, tem 828 metros. Isso não tem dificuldade. A Arábia Saudita está executando. De borda infinita lá na cobertura, né? Não, o de borda infinita fica do outro lado. Porque você vê ele nas costas da borda infinita. Eu já jantei nesse prédio aí. O que eu quero que vocês entendam é que o prefeito um dia no debate vira e fala assim, vai levar meia hora para subir, coitado. Ele nunca viajou, ele não sabe nada da vida, ele é um vereador que está na cadeira de prefeito, eu vou tirar ele, fé em Deus. Então assim, essas grandes obras, a questão do teleférico, é para duas situações. A cidade de São Paulo, ela recebe diariamente uma média de 350 a 500 mil carros, que não são de São Paulo. Que não são. Não são. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar os bolsões, inclusive eu já vi as áreas, assim, eu gosto demais disso, eu sou um tocador de obra na iniciativa privada, então com a caneta na mão, amiga, e com o recurso que a gente tem para abençoar esse povo, vai ser assim, eu quero participar do negócio, eu quero ver o negócio acontecer. Eu pego no pé por centavos no orçamento, você imagina eu trabalhando pro nosso povo, vai ser assustador isso aí. O que é a questão dos bolsões? A gente põe os bolsões na entrada, por exemplo, Castelo Branco, na Bandeirantes, na Anguera, na Fernão Dias, na Dutra, na Raposo Tavares, todas as entradas. Ayrton Senna, todas. Então a pessoa vem da cidade, de outra cidade, vem de Sorocaba, vamos ali, passa na Castelo Branco, entra nesse bolsão, vai ser mais econômico deixar o carro ali, ele vai ter mais paz mental e vai melhorar a fluidez e vai diminuir a poluição da cidade. Ali vai ter teleférico para ligar na rede e também ônibus, né? Porque você troca um ônibus com 40 pessoas contra 40 carros, faz uma diferença absurda. Então a pessoa, ela chega o carro dela ali, vai rodar menos dentro da cidade, vai estressar menos, vai ser tudo menos. Só que o desfrute vai ser maior. Ele vai para dentro do centro expandido, trabalha. Segunda solução. Deixa eu fazer o contraponto. Quanto vai custar esse estacionamento? Isso aí é a desapropriação, né? Aí nós vamos colocar parceria público-privada. Não, mas eu quero saber quanto vai custar para quem deixar o carro lá. Eu não estou preocupado, porque eu sei que isso você dá jeito. Agora o problema é... Não, isso é viabilidade. Sim. E tem que custar menos. Tem que custar menos do que ele gastar para rodar a cidade inteira. Senão não tem solução. Isso. Então é menos. Esse o espaço também. É o contraponto que eu queria fazer. Sim. E o espaço... Eu quero fazer estacionamento subterrâneo para caber stand de carro e a parte de cima ficar aberto para evento. Cidade de São Paulo tem 100 mil eventos. Então esse espaço ele é multifacetado. Ele é um espaço para estacionamento e aí todas as saídas da cidade vai ter esses mega espaços com estacionamento. Vai fazer um show gigantesco. Sim, pode fazer nesse espaço. Então são espaços para trazer mega eventos, são espaços para desafogar essa mobilidade da cidade. E uma outra solução que é a mais inteligente de todas, né, contra a poluição da cidade e a questão da mobilidade. É um cinturão de empresa de 120 quilômetros. Pra você ter uma ideia de dimensão. Rodo empresa. Sim. Tem o Rodoanel que ainda não terminou, de 177. Vou usar esse termo que você criou aí, ó. Rodo empresa. Vai ter esse cinturão empresarial, que eu chamo ele de amortecedor de fluxo. O que é esse amortecedor de fluxo? Quem vem de outra cidade, hoje a região metropolitana de São Paulo tem 38 cidades. Junto com São Paulo dá 39. Então, a região metropolitana vem de vários lados para entrar no centro expandido. Esse amortecedor de fluxo, nós vamos trazer benefícios fiscais para empresas que contratarem mais de 80% dos funcionários no próprio bairro.
Qual que é o motivo? A pessoa ir a pé pro serviço, a pessoa ir de bicicleta pro serviço, ou pegar uma condução em 15 minutos. Isso é um sonho para um monte de gente. Isso está dentro dos 2 milhões de empregos que você pretendeu criar. Isso, é para gerar emprego no lugar. Se fizer isso, aumenta o desfrute, as pessoas vão ter mais tempo para educar seus filhos, essas pessoas não vão ficar nesse estresse. Eu faço carreata, e aí sempre a carreata tá chegando no horário ali do pessoal pegar um ônibus. Dá uma dor no coração, a pessoa fica, cara do céu, assim, o desgaste emocional de alguém que tem que voltar para casa e saber que vai ficar 1h30 dentro de ônibus, 2 horas dentro de ônibus, atravessando a cidade. Aquilo me parte o coração. Então serão 2 milhões de empregos nas periferias. Isso é de todas, tá? Vão colocar a via expressa controlada por câmera inteligente, como funciona na Suíça, que é o quê? 2 ou mais pessoas dentro do carro, detectada, não multa. Ou seja, então você pode usar ela de alta velocidade. Vai ser a primeira vez no Brasil que a esquerda vai funcionar, que é a via esquerda, né? Ela vai funcionar. A direita vai ficar livre no vermelho e a esquerda vai fluir na via expressa, nas marginais. Vai ser um negócio assim absurdo. O trânsito vai fluir na cidade. E pode escrever. Se você votar no 28, todas essas soluções funcionando, nós vamos acabar com o rodízio. O rodízio é uma punição para os mais pobres. Porque a classe média tem duas placas. Eles têm 2 carros e quem é enfermeiro, quem é professor, tem que deixar o carro um dia, né? Por conta do rodízio. No futuro bem próximo, aplicando todas essas soluções, nós vamos tirar esse negócio de rodízio de São Paulo. Pablo, eu tenho uma pergunta para te fazer, que eu tenho feito a todos os candidatos que aqui vêm, né, que é o problema da educação. A escola pública, a escola, né, municipal. Nós temos visto aí muitos problemas com as crianças e a escola municipal, hoje ela não é período integral, né? Ela não tem o período integral, ela tem o período só da manhã ou da tarde, né? E você fala em uma escola de período integral, né? E que tenha, você utilizou uma expressão que eu gostei, escolarização haverá educação, né? Ao invés de escolarização haverá educação. O que significa isso, realmente? O que significa você sair? Como é que você vai conseguir cumprir isso sem cumprir, por exemplo, a grade curricular? Vai cumprir a grade. Isso. Como é que você explica isso para a população? Como você vai conseguir fazer isso? Vamos lá. Primeiro eu vou te mostrar esse gesso aqui, ó. O Rian, do Morro Doce, tem 11 anos e não conseguiu escrever Morro Doce. É isso. Essa é a preocupação que nós temos colocado aqui, né, João? A Raíssa... O cara está em primeiro... Tem que passar sabendo, né? Está no primeiro ano... Não, só 38% das crianças conseguem ser alfabetizadas. Sim. O prefeito foi tão incompetente que pela primeira vez nós estamos na posição 24º do IDEB. Nunca aconteceu isso. O pior prefeito da história na educação. A Raíssa, lá do Capão Redondo, ela foi pegar a caneta porque uma amiga dela de 10 anos não conseguia escrever Capão. Isso aqui, ó, nesses últimos 2 dias, 3 crianças assinaram aqui. É uma dor maior do que a do braço, né? Não, você não tá entendendo. Uma criança de 11 anos, Morro Doce, não sabe escrever Morro Doce. A Raíssa do Capão pegou a caneta da amiga porque ela não deu conta de escrever. O que eu quero que você entenda? Essa educação tá falida, o Estado tá falido. Esses caras não estão preocupados em educar seus filhos. A escolarização faz com que todas as pessoas... Eu tenho rede de escola privada, eu sou dono de rede de escola. Eu conheço isso. Eu sou a pessoa que mais tem aluno no Brasil hoje, em EAD. 1,5 milhão de alunos. Eu sou apaixonado por isso. É um ensino à distância, né? Sim. Isso para mim é prioridade número 1, porque se eu educo um povo, por exemplo, com esporte, eu não dou chance dessa pessoa ir pro crime. Se eu educo essa pessoa desde pequena a cuidar de finanças, eu estou ensinando desde pequena essa pessoa a ser investidora. Se eu educo essa criança com as tecnologias do futuro, a gente não vai ficar sem emprego daqui 15, 20 anos. Se eu educo essas crianças com empresarização, a maior parte delas vai sonhar desde pequena em querer ter um negócio. A Raíssa do Capão Redondo falou isso pra mim. Eu não quero ir pra escola. Eu falei, mas por quê? Não quero. E eu falei, não, mas você não quer ir pra escola, você tem que querer ir pra outro lugar. Aí eu apresentei o esporte, que a gente vai transformar a escola em escola olímpica. Na cidade, com as favelas e todas as escolas, nós vamos criar 1.000 centros olímpicos na cidade, num custo de 1,5 bilhão. Aí o que vai acontecer? Nós vamos trazer iniciativa privada para ajudar a financiar isso, para deixar o nome da empresa ou da família que bancou o Centro Olímpico. 1,5 milhão, um Centro Olímpico básico. Por que eu estou falando isso? Se as pessoas entenderem o recado que eu estou dando, a gente vai revolucionar a educação. A Colândia, GCM, Centro, moradores em situação de rua, vamos lá, invasões. Tem como zerar, mas tem gente que não tem interesse nisso. Hoje a assistência social aí,
no orçamento de São Paulo, que é 111 bilhões, 2,6 bilhões é dedicado a isso. Só que só para tirar a gente da rua é 1 bi. Você que está me ouvindo, eu vou te explicar o que é 1 bilhão. Nenhum deles entende, né? Eu tenho um conglomerado empresarial que vale mais de 5 bilhões. Eu que sou filho de faxineira, vim de escola pública, mudando a minha mentalidade, conectando com a realidade de outras culturas e países, eu aprendi a fazer muito dinheiro. Pra você ter uma noção, eu que entendo de riqueza, olho pro lixo de São Paulo e dá vontade de chorar, porque a gente não recicla 5%, ou seja, ali tem bilhões de reais que podem ser convertidos em dinheiro. Presta atenção nisso. A Cracolândia, lá em El Salvador, em San Salvador, que eu tive lá algumas semanas atrás, eles zeraram a Cracolândia. Não tem Cracolândia mais. Zerou. Esses caras estão há mais de 700 dias sem homicídio num país. Eu não tô falando numa cidade. Falei num país. Tem como resolver. Ali eu vi uma energia de que existe a solução. Aqui em São Paulo tem uma ONG que chama Craco Resiste. Que ela doa com dinheiro público seringa e cachimbo. Eles têm um nome, a Craco Resiste, significa que é para continuar a Cracolândia. Vocês são inteligentes. Você que está me ouvindo, pelo amor de Deus, por que não limpa o rio Tietê? Desde 1990 já gastaram bilhões e não limpa. Porque alguém está ganhando para ele continuar sujo. É porque o plano de universalização do saneamento básico não é concluído. É muito sanguessuga pendurado na máquina. A chance de tirar esse povo, a única coisa ruim é que eu vou ter que andar com 100 seguranças, uns 90 para cima. Hoje eu já ando com 25. Esse povo tá desesperado com a possibilidade da gente vencer e vai ser no primeiro turno. Eu tenho fé em Deus nisso e o povo que eu tô vendo na rua. Você vai ver a possibilidade, só para vocês saberem. Só para não fugir da sua pergunta, a Cracolândia tem solução. E GCM? Eu prevejo que conseguimos zerar esse caso até 2030. Pode acontecer antes? Pode. Com a união do Ministério Público, com a união, né? Inclusive o Supremo Tribunal Federal interviu nisso, eu vou ter que ir no Supremo. Quando eu falo ir, não é ajuizando não, é ir pessoalmente falar com esses 11 ministros e falar, ó, eu quero resolver. Como prefeito da cidade. Sim. Né? Agora, todas as ONGs que estão gastando dinheiro público para manter isso, aí eu vou explicar para vocês o que é 1 bilhão, vocês nunca mais vão esquecer, os ouvintes. 1 milhão de reais... Eu vou traduzir em segundos, porque a maioria da população brasileira nunca vai fazer 1 milhão de reais. Ou melhor, com essa mentalidade de miséria, não. Mas com a mentalidade que nós vamos empregar na escola pública, vai ser normal as pessoas entenderem desse nível de riqueza. 1 milhão significa 11 dias em segundos, convertido. 1 bilhão, 32 anos em segundos. O orçamento de São Paulo, em segundos, ano que vem, 120 bi, 3.800 anos. Aí eu te pergunto, quem não entende de riqueza, como é que pode ser prefeito de São Paulo? Eles viram fantoche na mão de grupos políticos que vão derreter essa prefeitura. Então só o prefeito atual, que é o vereador que foi tacado lá, esse vereador ele tem 12 partidos com ele. Você pega 120 e divide por 12, dá 10 bi para cada um. Eles não vão mandar no orçamento, sua vida não vai mudar, pode escrever o que eu estou te falando. Não muda se votar nos mesmos. Esses caras de centro-esquerda e extrema-esquerda, se vocês derem a chance para eles... Vocês ficam achando que, a gente é pobre, vamos votar no Boulos. Não vota porque ele é do sistema. Ele é o candidato mais rico de todos, é o que mais tem dinheiro. Não vai mudar a sua vida. A realidade é mudar a mentalidade. Às vezes eu tô passando numa carreata, alguém faz assim, ó, me dá dinheiro. Aí eu faço assim, ó. E a pessoa fala, né, me dá dinheiro. Eu faço assim, ó, põe a mão aqui, ó. Gira a cabeça aqui, ó. Eu vou ajudar a mudar a sua cabeça. Aqui, ó. E o cara tá pedindo isso aqui, ó. A melhor coisa de todas, não tô devendo a prefeitura a não ser para você. Quando você for numa repartição pública a partir de 1º de janeiro, não vai estar minha foto de prefeito, vai estar a nossa. Eu vou pegar a foto do Ricardo, jogar lá fora, nós vamos girar o quadro vai estar em paisagem, todo mundo que entrar na repartição pública vai ver o povo, eu e você. Vai ser o primeiro governo do povo, você vota nesse número aqui e deixa no meu peito que eu resolvo. E a GCM? GCM nós vamos melhorar os rendimentos. Minha intenção é aumentar a quantidade de carros e fazer, de novo, como nos Estados Unidos, um GCM por carro e fazer o carro ser um escritório. Hoje, a figura do xerife nos Estados Unidos faz assim. Né? A GCM é a regulamentação federal. Então, eu não consigo falar que vou fazer tudo do meu jeito. Só que existe no Congresso Nacional a PEC 57, que ela vai virar polícia. E eu espero que aprove, que é muito bom a GCM ter esse poder de polícia. Hoje é uma questão de guarda.
Nós vamos voltar com essa guarda que tinha, né, o Romu no passado, né, para ir para um confronto, pelo menos chegar no número aí de 10% da guarda municipal. E aí você pergunta, mas por que colocar uma pessoa para cada carro? Que funciona assim nos Estados Unidos, olha o tanque inteligente. Você pega hoje a guarda que tem 7 mil homens, né, tem homens e mulheres, essas 7 mil nós vamos distribuir nesses 96 distritos. Claro que o conglomerado maior, 50% deles, fica no centro expandido por causa da movimentação e de tudo que acontece, mas vão colocar nos 96. Tendo nos 96, a gente faz o seguinte, cada um está num carro. Você está movendo num carro e tem um problema ali, agora você aciona e vem mais 5 outras viaturas. É assim que funciona nos Estados Unidos. E não 2 num carro. E aí, você quer dar uma multa? Você quer repreender alguém ou precisa de uma força policial, da polícia ostensiva, que é a militar, ou da operação delegada, né, que a gente vai estender também, além de aumentar o número de policiais militares, a gente vai estender para a polícia civil e chamar a gente da reserva. No primeiro mês, a gente vai fazer um anticrime aqui na cidade de São Paulo. No primeiro dia, começa o anticrime, é um jejum de crime. Nós vamos fechar as entradas da cidade e mandar as faixas aqui, ó. Bandido vai roubar em outra cidade, ou então você vai ter que arrumar um emprego. Aqui você não vai roubar. Então, com câmeras inteligentes, essa interligação, né, do GCM, cooperação delegada, a própria Polícia Militar, Polícia Civil, gente da reserva e guardas particulares de prédios, nós vamos interligar um sistema para combater o crime. Eu não sou a favor de encarceramento em massa, zero. Eu sou a favor de análise preditiva para evitar o crime. Eu não quero que tenha um crime. Eu não quero... nós vamos matar. Não adianta. Se matasse bandido resolvesse, né, se matar o bandido resolvesse, a gente já não ia ter mais bandido. Só que a gente tá fabricando gente que vai cometer esse crime por falta de emprego. Por isso 2 milhões de empregos. Por isso esporte, porque aí o esportista não vai pro crime. Por isso tantas soluções na causa, para tirar essas pessoas daí. Moradores em situação de rua. Tem uma lei em São Paulo que fala que a gente tem que ter 30% da merenda escolar vindo de agricultura familiar. Os 2 empregos que mais tiram pessoas em situação de rua é bares e restaurantes e agricultura familiar. Então, como que a gente faz isso? São 3 cenários, a rua, o abrigo e o emprego. A única coisa que eles não deram conta de fazer é que eu vi onde está a falha. E aí eu vou resolver por causa disso. Tem 80 mil pessoas em situação de rua. Nós vamos ter 80 mil anjos da guarda. Presta atenção nisso. 80 mil ou 28 mil? Não, 80 mil. Se tem 80 mil pessoas em situação de rua, anjo da guarda é outro assunto agora. Não é do zelador, não. Já é outro. Você falou 28 mil das quadras. Não. É isso aí. É assim, ó. Tratar gente que mora na rua como rebanho vai fazer com que essas pessoas não se sintam amadas e nem prestigiadas e nada. Agora, você imagina 90 dias, um anjo da guarda no seu pé todo dia. Não, nós vamos mudar de vida, vem cá, vamos ali, vamos não sei o quê, não, vamos pro abrigo, agora vamos fazer o esporte, vamos aqui, vamos pra igreja. Um anjo da guarda. Hoje é o seguinte, quero tirar os caras aqui da rua. Remunerar esse anjo da guarda? Claro, a gente gasta 1 bilhão, dá pra pagar. Por que 90 dias? A pessoa fica 90 dias, depois troca e passa pra outra pessoa. Até zerar o número. Hoje é tratado como se fosse a Zumbilândia. Vem com jato de água atacando água nos outros. Chega com policiamento batendo nas pessoas. No meu Instagram, você que está assistindo, vai lá agora que você vai achar. Pablo Marcal por SP. O meu Instagram é reserva, que até isso eles tomaram, que é meu Instagram. Né? Até hoje tá tomado na justiça, porque é o Instagram que tem mais audiência que canais de televisão, eles tomaram. Você vai ver eu conversando com um morador de rua, que tinha saído do presídio, cumprindo 11 anos de cadeia. E ele tava lá, né, cracudo. E aí eu falei, cara, eu como sociedade te perdoo. Vamos sair daqui, cara. Vamos pro abrigo, vamos arrumar um emprego. Conversei com outro de Moçambique. Por que você tá na rua? Porque sumiu meu passaporte. Se tivesse um anjo da guarda ali, pega na mão do cara, vamos lá, nós vou te ajudar a desenrolar esse passaporte. Vou levantar um dinheiro aqui pra você ir embora pra Moçambique. Ele não quer morar aqui, ele veio parar aqui, perdeu o passaporte e vai enroscando a vida dele. O Estado não trata com personalização. Isso significa que as ONGs, por exemplo, que tratam esses moradores de rua, em situação de rua, vão receber de você um controle maior? Vai receber controle e nós vamos excluir a maioria que não quer que isso acabe, porque virou um grande negócio. É o que eu expliquei para vocês. 32 anos em segundos, que é R$1 bilhão. Eu sou presidente de uma associação que a gente... nova palavra, né? Acabamos com isso. Ninguém dá alimento a morador em situação de rua. Porque eu não consigo dar emprego para ele.
Se eu não consigo dar emprego para vamos ele, lá, como é que eu vou dar você tá alimento? dando um abrigo, entregando alimento ali na rua, ele vai cagar na rua, ele vai fazer xixi na rua, ele vai ficar na rua. A gente tem que promover a mudança de mentalidade. Tem como acabar com isso aí. Agora, apostando em esporte, empresarização, educação financeira nas escolas, eu tenho certeza que em 2030 não vai ter ninguém indo pra rua. 2040 vai estar sem ninguém na rua. Agora você disse, tem dito uma coisa que também tem deixado a gente pensando, né? É o aspecto social. Você vai acabar com essa coisa da renda mínima? Jamais. Nenhum direito que as pessoas têm vai ser tirado. Então, nós vamos fazer promoção. Então, é isso que eu queria que você dissesse. Quer dizer, porque a gente tem ouvido que você vai acabar com Jamais. essa coisa da renda mínima. Zero. Todo o benefício que o povo tem vai ser mantido. E essa jornada da prosperidade? O que significa essa jornada da prosperidade na ação social? Pra você ter uma noção, o que é a falta de educação financeira? Não sei se vocês viram. Bilhões de reais de pessoas que ganham Bolsa Família usando em casa de aposta. Vocês viram? 3 bilhões. 3 bilhões em um mês. Em um mês. Então, agosto. Então vamos lá. Então mês de agosto. O cara ganha o Bolsa Família, que não serve para nada praticamente. Eu chamo de Bolsa Miséria porque é pouco. E o governo atual, federal, proíbe a pessoa de ter uma renda alternativa. Ou seja, ele está escravizando essa pessoa. A pessoa, por falta de educação financeira, fez o quê? Foi lá e apostou no Tigrinho, por exemplo. Isso aí é a lástima de não ensinar seu povo a não ir mexer com essas apostas. Só que, se você dá a oportunidade da pessoa ter o renda mínima e ter o Bolsa Família, né, no caso federal, e poder liberar essa pessoa para ter uma renda alternativa, essa pessoa vai começar a ganhar mais que o benefício. Ela vai falar, eu não dependo disso mais, eu vou embora. Tem que ter porta de saída. Agora, quem não quiser vai continuar com o benefício. Isso é benefício e vai continuar. Marçal, a gente tem 4 minutos. Daqui a 10 começa o horário político no rádio e você não tem tempo nenhum, né? Nenhum. No horário político, 0. Então eu queria que você ficasse à vontade para quem está indeciso, quem não sabe em quem votar, se você deixou de falar de algum projeto que você acha muito legal e interessante, nessa câmara, conversa com o povo de São Paulo. Obrigado pela oportunidade. Eu acredito que você deveria investir num político novo, que não depende, né, de contratos públicos, que não depende absolutamente de nada, mas que está disposto a servir. Eu tenho uma vida muito bem resolvida. Eu entrei nessa eleição, não porque eu tenho sonho de ser prefeito, eu nunca sonhei isso, e nem é meu sonho, mas é uma missão. E se você acreditar nessa missão, eu vou te servir. Vai ser o primeiro governo do povo, vai ser o primeiro prefeito a se eleger sem dinheiro público. O que você tem contra o dinheiro público? Tem gente morrendo em fila de hospital. Tem um transporte péssimo. Tem um esgoto a céu aberto, que ninguém está resolvendo. Tem uma rodovia que, se tivesse terminado, tinha desafogado o trânsito pesado da cidade, que é o Rodoanel Norte. Tem o pior ar do mundo, que fomos eleitos essa semana. O pior ar do mundo. Quem não fuma, fumou 4 cigarros. É a média, mais ou menos, da impureza do ar onde a gente está vivendo. 40% das pessoas em periferia não tem saneamento básico. A educação é um lixo, caiu. Era pra gente ser o primeiro do Brasil. A gente tá perdendo para cidades que não tem nem investimento, mas que fazem as coisas direito. 38% das crianças não estão, só 38% estão sendo alfabetizadas no tempo regular. Nossos filhos estão aprendendo linguagem neutra. Nossos filhos vão voltar a cantar o hino nacional na escola, porque quando eu estudava escola pública a gente cantava. A gente tem que recuperar esse patriotismo. Nós vamos ensinar para os seus filhos empresarização, mesmo se ele não quiser, ele pelo menos vai saber que tem como. Nós vamos ensinar para ele, quem que não quer ter seu próprio negócio? Depois você vai me agradecer por ter votado em mim, porque seu filho prosperou por causa disso, essa revolução na educação. Nós vamos ensinar as profissões do futuro para o seu filho, tecnologias, essa educação financeira que a esquerda treme, que é a única coisa que faz uma pessoa mudar é entender sobre recursos e como aplicar esses recursos. Nós vamos dar uma identidade desportiva para o seu filho e nós vamos bancar ele nas competições. Então, aluno de rede pública, eu vou te falar aqui, você votar no 28, até terminar a passagem pela Escola Municipal de São Paulo, vai escrever um livro. Vai ser uma revolução. Eu já publiquei mais de 62. Eu sou eu sou aluno de escola pública e posso falar para você. Eu já publiquei 62 livros. Seu filho também vai publicar. Nós vamos fazer uma revolução de gente pensante, de gente com a mentalidade aberta. Nós vamos criar esses 2 milhões de empregos nas periferias. Você que precisa ficar se deslocando de forma absurda dentro da cidade, não vai precisar. Você que é da quebrada, pode sonhar com o que eu estou te falando. Assim como a música do
do MC Marx. Sonhei que a favela tava linda e as paredes tinham tinta. Nós vamos reformar isso aí. Nós vamos desfavelizar a cidade de São Paulo. Não tem ninguém prometendo isso. Eu vou fazer isso, vou fazer a primeira. Funcionou, aí nós vamos articular para fazer todas. Você vai ver teleférico silencioso e ecológico e gastando 5 vezes menos recurso público do que rasgar o chão para colocar metrô, passando sobre as favelas. Você vai ver o trânsito mudar, você vai ver muita coisa diferente. Eu acredito nisso de verdade. Eu tirei meus próximos 1.460 dias a partir de 1º de janeiro e eu posso provar. Nós vamos resolver isso. Conto com você para a revolta do povo que está armada pro dia 6. Vai ser na urna. Você faz o M lá na urna. É assim, ó. 2, 8 e confirma. Ó. Faz o M, tamo junto. É 28 no coração e nós vamos levar isso no primeiro turno. Pela graça de Deus e a confiança do povo. Avisa, mostrando que metade do eleitorado, metade, não sabia ainda em quem votar. Nosso maravilhoso Patrício falou, João, metade de uma cidade que tem 10 milhões de eleitores. Precisamos ajudar esse povo a definir seu voto. E aí o que ele decidiu? Nós vamos trazer propostas. Cada um vai dizer aquilo que pretende fazer para que o indeciso, né, quem decidiu, já não muda mais. Mas essa metade indecisa possa sair para votar com convicção. E hoje temos um convidado que mudou a história do processo de campanha, né? Verdade, Patrícia? É isso, por isso que ele está aqui hoje, né? Nós trouxemos ele aqui por esse motivo, porque nem todos os candidatos têm essa pujança de querer mudar exatamente a história, né, das eleições de São Paulo. Até para rimar, candidato Pablo Marçal, seja bem-vindo à capital. É isso. Obrigado, gente. É um prazer estar aqui discutindo o futuro da cidade. Você sabe que, Patrício, eu falava agora há pouco que cada um está apresentando seu projeto. Mas uma coisa que me chama muita atenção é que quando eu ouço um projeto do Pablo Marçal, ele dá o tempo que aquilo será executado e concluído. E eu queria muito saber, por exemplo, a questão da saúde, 18 semanas, não é isso? 18 semanas. Do isso. Trânsito, da mobilidade, acho que 3 anos, não foi? Depende, são muitas soluções. Nosso plano de governo é o que mais tem soluções para a mobilidade. O que eu ia te perguntar, se você pudesse revelar para a gente, é como foi executado o plano, onde já fica estabelecido o prazo de execução e de conclusão. Por exemplo, o giro de quadra com o semáforo fechado, respeitando em primeiro lugar o fluxo de carros, depois os pedestres e depois a liberalidade de usar o sinal vermelho como pare. Funciona nos Estados Unidos isso, há décadas. A implantação dele vai acontecer em 52 semanas. Por quê? Daria para virar em 1 semana, só que não tem... O povo não foi educado para fazer isso. Então pode trazer acidente. Então tem que educar por 1 ano. Você pode explicar melhor esse processo? Sim, sim. Né? Nos Estados Unidos é o seguinte. Você está numa avenida, num cruzamento, a faixa da direita, você pode usar o semáforo vermelho para virar à direita, com ele fechado. Desde que tenha como entrar na rua, né? Mesmo com fluxo. O sinal, não sabia disso. Né? Sim, não, é brilhante. Isso vai aumentar em 16% a 22% o fluxo no trânsito. E aí a gente vai implementar isso primeiro num distrito, né? No centro, educar a população inteira, já começar a ensinar na escola, ensinar nas empresas. Tem que fazer um treinamento com a população para entender. Por quê? Funciona muito bem, não tem acidente nos Estados Unidos em relação a isso. Não sabia. É assim, o sinal tá fechado, tem lá 3 faixas, né, na avenida. A da direita, próxima da calçada, chama giro de quadra. Esse giro de quadra, na legislação brasileira, autoriza fazer isso, mas ninguém deu conta de implementar ainda. Nós vamos implementar antes de todo mundo aqui. Ao invés de gastar dinheiro com infraestrutura, você vai chegando, tem uma fila de 10 carros. Todos os carros, se não tiver passando pedestre e não tiver carro, passando na frente, né, você para o carro, faz como se fosse um stop e vira à direita. Não é cruzar a avenida e nem virar para a esquerda. Só virar à direita. Só à direita. Você vê que a direita é e funciona perfeitamente lá. 100%. Em 52 semanas coloca em toda a cidade. Sim, 52 semanas. A gente vai começar num distrito avisando, explicando como funciona, e tem que educar o povo, né? Porque não é chegar e entrar. Você não pode entrar. Você tem que parar, senão você é multado. Se você entrar de uma vez, você é multado. Você tem que tratar o sinal vermelho como pare. Então, muitas pessoas ficam na faixa da direita, querendo virar para a direita, sendo que às vezes está sem fluxo e sem gente atravessando. Aí pode ir um por um, soltando o trânsito. Aí você imagina, numa cidade do tamanho de São Paulo, melhorar o fluxo de 16% a 22% com a solução que nem é inovadora, só é inovadora no Brasil.
Precisa ser aplicada, né? A legislação permite. Muito interessante, né, Patrícia? Não, eu sou de um tempo em que a Guarda Civil, né, do estado de São Paulo fazia isso no centro da cidade, viu, Marcelo? Fazia exatamente isso. Ele fazia, o guarda fazia. Ele liberava o trânsito à direita. Sim. Como você disse, existe já exatamente essa ação aprovada, né, na legislação. A única coisa que precisa de novo é uma placa. Igual tem indica, nos Estados Unidos. Uma placa falando o seguinte, é, que o pedestre é prioridade, não tendo, você tratar o vermelho como pare. Lá nos Estados Unidos você leva multa. Se você chegar e entrar, ixi, a polícia vai atrás na hora. Você tem que parar, olhar e seguir. Só para a direita. Sim, mesmo que o outro... Só para você entender o tanto que isso é inteligente. Mesmo que o fluxo que está no cruzamento esteja com o sinal aberto e cruzando, você pode parar e esperar. Se tiver um buraco, você pode entrar. Funciona perfeitamente. Com educação, né? Com educação. Tem que educação. E não tem acidente lá, então, pelo visto. Não, tem acidente porque é turista, né? O turista que quer dirigir igual o Javali lá, eles são os que mais provocam, porque eles não têm educação no trânsito. Nosso trânsito em São Paulo é o mais violento do país. Por quê? Porque a gente não tem educação no trânsito. Tem que usar as empresas para educar. Por exemplo, essa rádio aqui, ela tem um CNPJ, ano que vem, que é uma inovação da gestão pública, vai ter um braço de ensino na prefeitura aqui dentro. Como? Com EAD, uma plataforma de ensino. E, por exemplo, esse negócio da educação do trânsito, todos os colaboradores de vocês vão fazer esses cursos pela plataforma da prefeitura. Eu sou o cara do ensino. Nós vamos revolucionar o ensino da cidade de São Paulo. Educação, por exemplo, como financeira. Vou te dar um dado aqui que é assustador. Os europeus, eles investem. Mais de 70% das pessoas na Europa investem em bolsa de valores, em fundos. Nos Estados Unidos, que é muito avançado, mais de 50% investe. E no Brasil? Você sabe o número? 2,8%. Que isso? O esquerdista odeia falar de educação financeira porque o próprio Lula, no comício em São Paulo, falou o seguinte, presta atenção. Se as pessoas ganharem mais de 4 mil por mês, eles param de votar em nós. Então, meu alvo pessoal é ver o PT ter que mudar de país. Não é uma birra com o partido. É uma luta contra o comunismo. O pensamento, né? Esse pensamento, ele é um negócio que mais matou gente na história. Ninguém fala disso. Mas a América Latina sofreu depois da Segunda Guerra com esse tanto de vagabundo vindo pra cá. Desculpa falar essa palavra, mas é o mínimo que eu preciso falar deles. E desde a Segunda Guerra pra cá, eles estão comunizando a América Latina. E a gente que gosta de produzir, de desfrutar, de ter liberdade, de ter paz, a gente nunca vai aceitar esses caras aqui. Isso não é da cultura do Brasil. Assim como o nazismo foi criminalizado, eu espero abrir a mente do brasileiro, pelo menos 60% deles, para a gente criminalizar o comunismo aqui, para eles não terem essa bandeira aqui dentro. Comunismo mata a gente em fila de hospital, mata pessoas de matar de trabalhar para pagar imposto, mata em todos os sentidos. Todo governo comunista gasta dinheiro que não tem e aumenta imposto para arrancar do povo. Então a educação financeira vai fazer as pessoas mudarem a percepção sobre o Brasil, sobre a cidade, sobre as eleições. Por exemplo, eu sou o único candidato que não está usando dinheiro público. Eu estou concorrendo pela primeira vez na história, saiu a Veritá hoje, eu estou em primeiro com 31%, em segundo está o Boulos com 23%, e em terceiro está o Nunes com 20%, pra você ter uma ideia. A Futura que saiu divulgada ontem... hoje. Hoje? Está divulgada agora, vai sair nas televisões agora. Acabei de ver na rede social da Veritá. A Futura saiu ontem, eu também estou liderando, sem nenhum real de dinheiro público. Vamos lá, você que está aqui nos ouvindo. Você vai fazer um concurso público, você tem que pagar. Você vai fazer qualquer requisição na prefeitura, você tem que pagar. Tudo na política tem que pagar. Até para votar você tem que pagar. Porque se eles estão gastando 100 milhões do nosso bolso, olha lá, o Boulos, que é o que mais recebeu dinheiro público, inclusive o Lula, que quer acabar com a fome, deu 30 milhões de reais pro Boulos. Eles estão batendo o teto. O Boulos bateu o teto, 67 milhões. Eu recebi 3 milhões e pouco até agora de doação das pessoas que podem ajudar. Eu não pus dinheiro meu, apesar de ter para fazer, eu decidi não pôr. Eu vou dar tudo que eu tenho, porque para mim é uma missão. A Prefeitura de São Paulo, para mim, não é um sonho. Eu não sonhei em ser prefeito. É o maior problema que existe na Terra. Mas é uma missão. Então, dia 6, se o povo ignorar meu pedido, se o povo ignorar, vocês vão ter um governo que vocês merecem. Vocês vão ter gente que loteou a prefeitura, que gasta dinheiro público, então vocês estão pagando 100 milhões de reais por várias propagandas enganosas, onde pessoas não têm compromisso com o povo.
Nossa cidade tem 470 anos, essa vai ser a primeira vez que essa cidade é governada por alguém que vai devolver para o povo. Ano que vem o orçamento é recorde, 120 bilhões de reais. E aí as propostas. Nós vamos, nesses 1.460 dias, criar 2 milhões de empregos nas periferias. Não estou falando em outro lugar, não. Estou falando na periferia. Pode considerar feito se você votar no 28 aí, no dia 6, que a revolta do povo vai ser na frente da urna. Eles ganham direito de resposta, eu não ganho, mas o direito de resposta do povo. Eu tô com braço fraturado, costela fraturada. Hoje, agora é meio-dia? É 11, né? 11h10. Meio-dia agora, vai fazer eu fiz um jejum pelo povo. Eu tô fazendo até segunda-feira, 7 dias só na água. Não comi desde segunda-feira. Eu tô sem rede social, sem dinheiro público, sem tempo de TV, sem tempo de rádio. Vocês aqui toda hora no intervalo, vocês nunca ouviram meu nome, a não ser eles me atacando com o nosso dinheiro. Resumindo, essa é a força do céu. Eu vou provar para vocês que Deus está com a gente e o povo está com a gente. Eu sou alguém que vai fazer você prosperar. Não tem ninguém tocando nesse assunto. Nós vamos revolucionar tudo nessa cidade. Realmente... Não, e parabéns a você, Patrício, porque você abriu esse espaço para apresentar. Acho até que o Marçal gostou dessa ideia de poder mostrar o que pretende fazer. Ele porque, lamentavelmente, a TV perdeu esse papel, ele né? falou durante alguns minutos sem ser interrompido. É um milagre. Isso, não, mas nós... Milagres estão acontecendo. Sem ser interrompido. Por que um empresário como você, realmente de sucesso, você mesmo coloca isso para todo mundo ouvir? Você acabou de dizer agora. Né? Você poderia colocar milhões nessa campanha e não colocou esses milhões, porque você quer provar que é possível você fazer uma campanha dessa e chegar realmente lá sem gastar o dinheiro público. Vai ser a primeira vez na história. Você Ninguém está dizendo nunca isso. concorreu contra a máquina da prefeitura, a máquina do Estado e a máquina federal ao mesmo tempo ainda está liderando as pesquisas. Você quer a campanha do e Tostão... o fundo partidário, né? E fundo zero, não tem nada. Então assim, ó, é o Tostão contra o milhão. Tá bom, mas eu quero saber o seguinte, por que um empresário como você, de sucesso, né, que abandonar essa zona de conforto que você criou para você mesmo disse de onde veio, você já falou várias vezes de onde veio, mas você construiu, você quer deixar essa zona de conforto para ganhar um emprego na prefeitura, palavras suas. Eu quero ganhar esse emprego na prefeitura, vai ser o meu primeiro emprego com carteira assinada. Eu tenho carteira assinada há 13 anos. Eu sei disso. Eu estou dizendo o seguinte, vai ser o meu primeiro emprego público com carteira assinada. Sim. Exatamente. Então, o que acontece? Por que o Pablo Marçal quer deixar tudo isso de lado e abraçar uma situação? Você sabe que muitos empresários já tentaram isso e não tiveram sucesso, né? É bom que a gente aprende com os erros deles. Eu tenho uma missão no meu coração que eu posso ser o cara mais rico do mundo e não vou conseguir. Essa missão passa dentro da política. Porque o preço da carne hoje é incompetência desses políticos. O preço da gasolina é incompetência de político. Nós somos o país mais rico do mundo, mas o povo não desconfiou disso até hoje. Então, não é arrogância, mas para você entender meu nível. Se eu quiser comprar um iate de 100 milhões de reais, eu compro agora. Comprar coisas não é mais meu estilo de vida. Meu estilo de vida não é coisa mais, é seu causa. Foco, né? É causa. Eu já posso fazer o que eu quiser, só que o que eu quero fazer, o dinheiro não compra. É uma doação. Para mim, a política, ela deve ser, a partir da minha entrada, um instrumento de caridade. Mas eu quero te fazer uma pergunta que me incomoda. Deixa eu só terminar essa parte, que aí você manda essa. Deixo. Para mim, tem que ser um ato de benevolência e não de mudança na vida da pessoa. Todos esses candidatos estão sonhando com poder. O poder que um prefeito tem, eu tenho na vida privada. Agora, eu não tenho uma caneta BIC para fazer os 2 milhões de empregos. Não tem. Essa é uma pergunta pra tirar você dessa casa de lata e de madeira, que é um compromisso, em 1.460 dias, você vai sair daí. Você não vai morar nisso, não. Te dá um cheque moradia, você vai morar na... Você não vai... Como eu ouvi uma senhora, a dona Maria, lá na Beira Rio, falando assim, essa casa de lata, quando tá frio, é pior que o IML. Todo dia eu acordo, eu lembro da fala dessa mulher. Eu não vou te tirar daí, eu já te falei. Então, assim, eu quero mudar a mentalidade do nosso povo. Nosso povo não vai cair em ladainha mais de esquerda. Esses caras são mentirosos. Eles sequestram emocionalmente essas pessoas e pelo intestino, inclusive. Então a minha entrada na política é um ato de caridade com a nossa cidade. Eu quero que pessoas que cuidam da própria saúde, a maioria desses candidatos não cuida da própria saúde, não são esportistas, nunca geraram emprego, nunca nenhum deles pagaram milhões em impostos. Eu pago isso todo ano. Eles não são gerador de renda, de emprego, eles não são gerador de milhões em impostos, eles não cuidam da saúde deles, tudo na vida deles está tudo fora do lugar.
Você quer pôr eles para ser prefeito da cidade mais poderosa do Hemisfério Sul? A quarta cidade mais poderosa do mundo? Entre 30 e tantas mil cidades? Então não faz sentido. Agora, eu entrei nisso aqui porque eu tenho algo no meu coração. Até 2050. Anota isso aí, que isso aí vai fazer parte do seu alvo também como pessoa e cidadão. Até 2050, nós nos tornaremos a nação mais próspera da Terra. Eu vou te dar o argumento e finalizo a resposta. Há 34 anos atrás, a China tinha um PIB menor que o do Brasil. Era 367 bi contra 421 bi do Brasil. A fome era intensa. Presta atenção. 34 anos. Eles falaram a mesma coisa que eu acabei de falar aqui. Nós nos tornaremos a nação mais poderosa da Terra até 2000, um plano de 40 anos. E eles vão conseguir. Eles estão em segundo. Hoje o PIB da China é 21 trilhões de dólares, o do Brasil é 2,7. Ou seja, eles tinham um PIB menor que o nosso, investindo em matriz energética, em educação, infraestrutura, construção civil. Ninguém pega aquele povo. E inteligência artificial. Quando eles decidiram mirar em algo, a nação inteira foi para isso. Eu tive em Xangai, era uma vila de pescador, há algumas décadas atrás. Hoje parece que é outro planeta. A construção civil da China construiu em 3 anos, usou mais cimento em 3 anos que os Estados Unidos da América em 100. Ou seja, eu tenho algo no meu coração que, se não for pela política, a gente não consegue mudar a mentalidade do povo. Isso. Eu disse para você que eu tenho uma certa dificuldade de entender como você vai conseguir administrar uma cidade-país como São Paulo, num partido que possivelmente não faça uma maioria na Câmara. Você não vai ter maioria na Câmara chegando lá, você vai ter que negociar muito isso. E você disse que você vai abrir, ao invés de 32 administrações regionais, ou seja, subprefeituras, você vai fazer 96, você vai aumentar isso. Né? Eu queria que você explicasse isso, mas antes, como você vai negociar isso dentro da Câmara, com partidos que você mesmo disse, pode até acontecer... Dialogar, né? Pode até acontecer dos partidos de esquerda. Sou a melhor pessoa para o diálogo. A eleição é um momento de guerra. Sim. A gente até parece imbecil, pateta, mas é o jogo da atenção ali. Mas como é que você pode diminuir a quantidade de funcionários públicos, a máquina pública? Você disse que vai diminuir a máquina pública. Não, mas isso é simples demais. Então hoje explica para a 32, gente, para a gente entender isso. Hoje tem Pablo. 32 subprefeituras e tem subprefeitura que é cabide de emprego e tem 7 prédios. Nós vamos fazer 32, vai ter todos os serviços no prédio e nós vamos realocar esses colaboradores. Então não vai ter aumento de colaborador. Por que que não vai? Porque tem um aplicativo da prefeitura que não serve para nada, o 56, que a gente vai pôr todos os serviços da prefeitura lá. Nós vamos criar um call center. Esse call center, eu vou tratar você como um cliente de banco premium. O que que é isso? Todos os marqueteiros tratam você como um patrão para tomar seu voto no dia 6 e depois você se vira. É o que eles pregam. É assim que funciona a política. É muita grana sua para convencer você de votar em alguém que tem o melhor marqueteiro. Só que depois dessa eleição eu vou provar. Eu sou o único que não tem marqueteiro. De novo, não precisa disso. Precisa falar a verdade e peitar todo mundo até o dia 6. E ver quem tem mais energia para chegar no final. O que eu quero que vocês entendam? Se vocês entenderem meu recado, nós vamos vencer esse negócio no primeiro turno. Ter as 96 significa que tem subprefeitura perto da sua casa. Vai ter o gestor de bairro, que é a inovação também na gestão pública. A cidade de São Paulo tem 28 mil quadras. Nós vamos colocar, isso vai custar 300 milhões de reais. E dentro de 6 meses a gente vai estar toda a cobertura da cidade de São Paulo. Você não vai achar lixo na cidade. Isso é a maior birra que eu tenho aqui com esse prefeito. Andar pela cidade e ver lixo em todos os lugares, tudo jogado. Nós vamos fazer o seguinte, vai ter uma dupla de zeladores. Essa dupla vai cuidar de 10 quadras cada um. Então, nós vamos ter eles vão ter lá um TV elétrico, igual funciona nos Estados Unidos. A gente só tem que copiar o que funciona, não precisa de inventar roda aqui. Só que vai ser inovação porque não tem no Brasil. Quebrou a calçada. Não sei se vocês sabem, 30% dos acidentes que acontecem... Queda em calçada. É queda em calçada. Aí eu vou contratar a empreiteira para arrumar calçada? Não precisa. Imagina o zelador de 10 quadras. Pensa nas 10 quadras. Ele tendo que resolver problemas pequenos de cada coisa, lavar a placa. Tem placa que parece que é da década de 50 e do jeito que ela tá escura. Não lava a placa na cidade de São Paulo. É lixo para todo lado, não tem soluções. Então, por que essas 96? Para a equipe de GCM já ficar próxima ali e as pessoas, a comunidade ter número do GCM, ter o número do zelador,
ter o número da comunidade e colocar líderes, levantar na sociedade líderes dessas quadras para ter essas conexões e a gente mandar o orçamento para esses lugares. O orçamento participativo hoje não chega a 10%, eu quero aumentar isso para 20% no próximo mandato. Tendo economia, não tendo companheirada, eu não estou devendo um emprego para ninguém. Sabe por que vocês têm que votar no 28? Vai montar sua equipe do jeito que você quiser. Não, você não está entendendo, não estou devendo emprego para ninguém. Zero. Mas nenhum. E aqui, todos os funcionários públicos, os 10 mil que estão morrendo de preocupação, porque o prefeito está ameaçando, se não ajudar na campanha vai ser demitido, eu não vou demitir ninguém não, eu vou realocar vocês de acordo com a competência de vocês. Nós vamos aumentar a subprefeitura para ter mais atendimento para as pessoas. As pessoas terem segurança que a prefeitura está ali. Agora, finalizando a questão da Câmara, ninguém que ganha tem maioria na Câmara, tem a maioria de loteamento, é diferente. Eu fui o único que anunciou já 3 secretários de 3 partidos diferentes. Marcos Sintra. O Sintra, o Polara, que fez uma revolução na saúde aqui em São Paulo. Eu estou prometendo em 18 semanas acabar com as filas nos exames, zerar. Se eu não conseguir, com o meu time, eu vou dar um cheque na mão da pessoa e ela vai na rede privada e resolve sozinho. 18 semanas. Eles conseguiram em 90, eu estou querendo mudar de 18 semanas para menos, né? Por isso que eu falei do prazo, eu vi você falando 18 Eles semanas. Eles conseguiram em 12. Eu pedi 18 porque está completamente o caos. 447 mil pessoas na fila de exame. Queria te fazer uma pergunta, né? Você tenta falar no debate, mas normalmente há um deboche, há um boicote. Eu queria entender qual é a sua ideia do projeto do teleférico, em quanto tempo seria executado e qual é a proposta dele. Eu fui lá no Capão Redondo ontem, a gente parou o Capão ontem. E eu fiquei muito animado. É muita gente fazendo o M, é muita gente com a esperança mesmo da gente vencer no primeiro turno. O próprio povo tá falando, vai ser no primeiro turno. Você imagina ali, tem a estação do Capão Redondo embaixo. Você vai para dentro da comunidade, é um subidão absurdo. Então a ideia do teleférico é criar terminais onde essas pessoas interliga esse teleférico na rede, né, numa estação. Isso em comunidades que tem... Só em comunidades. Em comunidades que tem condição de... O teleférico é para 2 coisas. Não. Mesmo no... Sim, funciona em Madrid, em Barcelona, em Orlando. É porque assim, as pessoas têm um nível de ignorância em relação a isso por não viajarem. 50% dos brasileiros nunca saíram nem da sua cidade. É pouca gente que conhece o mundo. Isso é uma realidade. É uma realidade. O prefeito, por exemplo, foi me criticar pelo prédio de 1 quilômetro que nós vamos construir, que é um marco na construção, uma disrupção na construção civil. O prédio vai chamar Brasil, imagina o mundo inteiro falando o nome Brasil todo dia, toda hora. É igual quando eu fui em Dubai, eu só fui por causa de um prédio, o maior do mundo, tem 828 metros. Isso não tem dificuldade. A Arábia Saudita está executando. De borda infinita lá na cobertura, né? Não, de borda infinita fica do outro lado. Porque você vê ele nas costas da borda infinita. Eu já jantei nesse prédio aí. O que eu quero que vocês entendam é que o prefeito, um dia no debate, vira e fala assim, vai levar meia hora para subir, coitado. Ele nunca viajou, ele não sabe nada da vida, ele é um vereador que está na cadeira de prefeito, eu vou tirar ele, fé em Deus. Então, assim, essas grandes obras, a questão do teleférico, é para 2 situações. A cidade de São Paulo, ela recebe diariamente uma média de 350 a 500 mil carros, que não são de São Paulo. Que não são. Não são. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar os bolsões, inclusive eu já vi as áreas, assim, eu gosto demais disso, eu sou um tocador de obra na iniciativa privada, então com a caneta na mão, amiga, e com o recurso que a gente tem para abençoar esse povo, vai ser assim, eu quero participar do negócio, eu quero ver o negócio acontecer. Eu pego no pé por centavos no orçamento, você imagina eu trabalhando pro nosso povo, vai ser assustador isso aí. O que é a questão dos bolsões? A gente põe os bolsões na entrada, por exemplo, Castelo Branco, na Bandeirantes, na Anguera, na Fernão Dias, na Dutra, na Raposo Tavares, todas as entradas. Ayrton Senna, todas. Então a pessoa vem da cidade, de outra cidade, vem de Sorocaba, vamos ali, passa na Castelo Branco, entra nesse bolsão, vai ser mais econômico deixar o carro ali, ele vai ter mais paz mental e vai melhorar a fluidez e vai diminuir a poluição da cidade. Ali vai ter teleférico para ligar na rede e também ônibus. Né? Porque você troca um ônibus com 40 pessoas contra 40 carros, faz uma diferença absurda. Então a pessoa, ela chega o carro dela ali, vai rodar menos dentro da cidade, vai estressar menos, vai ser tudo menos. Só que o desfrute vai ser maior. Ele vai para dentro do centro expandido, trabalha. Segunda solução,
Deixa eu fazer o falar. contraponto. Quanto vai custar esse estacionamento? Isso aí é a desapropriação, né? Mas aí não, mas- nós vamos colocar parceria público-privado. Não, mas eu quero saber quanto vai custar para quem deixar o carro lá. Eu não estou preocupado, porque Isso eu é sei que isso você dá, viabilidade. eu sei É. que isso você dá jeito. Isso é Agora o viabilidade. problema é Não, isso é viabilidade. Sim. E tem que custar menos. Tem que custar menos do do que ele gastar para rodar a Claro, cidade inteira. senão não tem solução. Isso. Então é menos. Esse o espaço é o também. contraponto que eu queria fazer. Sim, sim. E o espaço, eu quero fazer estacionamento subterrâneo para caber Sim. stand de carro e a parte de cima ficar aberto para evento. Cidade de São Paulo tem 100 mil eventos. Então esse espaço ele é multifacetado. Ele é um espaço para estacionamento e aí todas as saídas da cidade vai ter esses mega espaços com estacionamento. Vai fazer um show gigantesco. Sim, Pode fazer falar. nesse espaço. Então são espaços para trazer mega eventos, são espaços para desafogar essa mobilidade da cidade. E uma outra solução, que é a mais inteligente de todas, né, contra a poluição da cidade e a questão da mobilidade, é um cinturão de empresa de 120 quilômetros. Pra você ter uma ideia de Um rodo dimensão. empresa. Sim. Tem o Rodoanel que ainda não terminou, de 177. Vou usar esse termo que você criou aí, ó. Rodoempresa. Vai ter esse cinturão empresarial, que eu chamo ele de amortecedor de fluxo. O que é esse amortecedor de fluxo? Quem vem de outra cidade, hoje a região metropolitana de São Paulo tem 38 cidades. Junto com São Paulo dá 39. Então, a região metropolitana vem de vários lados para entrar no centro expandido. Esse amortecedor de fluxo, nós vamos trazer benefícios fiscais para empresas que contratarem mais de 80% dos funcionários no próprio bairro. Qual que é o motivo? A pessoa ir a pé para o serviço, a pessoa ir de bicicleta para o serviço, ou pegar uma condução em 15 minutos. Isso é um sonho para um monte de gente. Isso está dentro dos 2 milhões de empregos que você pretendeu criar. Isso, é para gerar emprego no lugar. Se fizer isso, aumenta o desfrute, as pessoas vão ter mais tempo para educar seus filhos, essas pessoas não vão ficar nesse estresse. Eu faço carreata, e aí sempre a carreata tá chegando no horário ali do pessoal pegar um ônibus. Dá uma dor no coração, a pessoa fica, cara do céu, assim, o desgaste emocional de alguém que tem que voltar para casa e saber que vai ficar 1h30 dentro de ônibus, 2 horas dentro de ônibus, atravessando a cidade. Aquilo me parte o coração. Então serão 2 milhões de empregos nas periferias. Isso é de todas, tá? Vamos colocar a via expressa controlada por câmera inteligente, como funciona na Suíça, que é o quê? 2 ou mais pessoas dentro do carro, detectada, não multa. Ou seja, então você pode usar ela de alta velocidade. Vai ser a primeira vez no Brasil que a esquerda vai funcionar, que é a via esquerda, né? Ela vai funcionar. A direita vai ficar livre no vermelho e a esquerda vai fluir na via expressa, nas marginais. Vai ser um negócio assim absurdo. O trânsito vai fluir na cidade. E pode escrever. Se você votar no 28, todas essas soluções funcionando, nós vamos acabar com o rodízio. O rodízio é uma punição para os mais pobres. Porque a classe média tem duas placas. Eles têm 2 carros e quem é enfermeiro, quem é professor, tem que deixar o carro um dia, né? Por conta do rodízio. No futuro bem próximo, aplicando todas essas soluções, nós vamos tirar esse negócio de rodízio de São Paulo. Pablo, eu tenho uma pergunta para te fazer, que eu tenho feito a todos os candidatos que aqui vêm, né, que é o problema da educação. A escola pública, a escola, né, municipal. Nós temos visto aí muitos problemas com as crianças e a escola municipal, hoje ela não é período integral, né? Ela não tem o período integral, ela tem o período só da manhã ou da tarde, né? E você fala em uma escola de período integral, né? E que tenha, você utilizou uma expressão que eu gostei, escolarização haverá educação, né? Ao invés de escolarização haverá educação. O que significa isso, realmente? O que significa você sair? Como é que você vai conseguir cumprir isso sem cumprir, por exemplo, a grade curricular? Vai cumprir a grade. Isso. Como é que você explica isso para a população? Como você vai conseguir fazer isso? Vamos lá. Primeiro eu vou te mostrar esse gesso aqui, ó. Ah, O Rian, do Morro Doce, tem 11 anos e não conseguiu escrever Morro Doce. é isso. Essa é a preocupação que nós temos colocado aqui, né, João? A O Raíssa... cara está em primeiro... Tem tá que no passar primeiro sabendo, ano, né? Tá no primeiro Não, ano... só 38% das crianças conseguem ser alfabetizadas. Sim. O prefeito foi tão incompetente que pela primeira vez nós estamos na posição 24º do IDEB. Nunca aconteceu isso. O pior prefeito da história na educação. A Raíssa, lá do Capão Redondo, ela foi pegar a caneta porque uma amiga dela de 10 anos não conseguia escrever Capão. Isso aqui, ó, nesses últimos 2 dias, 3 crianças assinaram aqui. É uma dor maior do que a do braço, né? Não, você não tá entendendo. Uma criança de 11 anos, Morro Doce, não sabe escrever Morro Doce. A Raíssa do Capão pegou a caneta da amiga porque ela não deu conta de escrever.
que eu quero que você entenda? Essa educação está falida, o Estado está falido. Esses caras não estão preocupados em educar seus filhos. A escolarização faz com que todas as pessoas... Eu tenho escola, rede de escola privada, eu sou dono de rede de escola. Eu conheço isso. Eu sou a pessoa que mais tem aluno no Brasil hoje, em EAD. 1,5 milhão de alunos. Eu sou apaixonado por isso. É um ensino à distância, né? Sim. Isso para mim é prioridade número 1, porque se eu educo um povo, por exemplo, com esporte, eu não dou chance dessa pessoa ir pro crime. Se eu educo essa pessoa desde pequena a cuidar de finanças, eu estou ensinando desde pequena essa pessoa a ser investidora. Se eu educo essa criança com as tecnologias do futuro, a gente não vai ficar sem emprego daqui 15, 20 anos. Se eu educo essas crianças com empresarização, a maior parte delas vai sonhar desde pequena em querer ter um negócio. A Raíssa do Capão Redondo falou isso pra mim. Eu não quero ir pra escola. Eu falei, mas por quê? Não quero. E eu falei, não, mas você não quer ir pra escola, você tem que querer ir pra outro lugar. Aí eu apresentei o esporte, que a gente vai transformar a escola em escola olímpica. Na cidade, com as favelas e todas as escolas, nós vamos criar 1.000 centros olímpicos na cidade, num custo de 1,5 bilhão. Aí o que vai acontecer? Nós vamos trazer iniciativa privada para ajudar a financiar isso, para deixar o nome da empresa ou da família que bancou o Centro Olímpico. 1,5 milhão, um Centro Olímpico básico. Por que eu estou falando isso? Se as pessoas entenderem o recado que eu estou dando, a gente vai revolucionar a educação.